E aí pessoal, Persian Rick trazendo outra gameplay física de One Piece e comentada para você que não sabe jogar e quer aprender, ou para você que só quer entender o que está acontecendo na tela. Dessa vez é uma gameplay for fun, onde eu estou finalmente testando o deck do Don Quixote do Flamingo roxo da UP14, que é um deck que eu gosto muito, mas eu tenho muita dificuldade de jogar com ele, então eu estou treinando ele contra meu amigo Breno, que está jogando de Luffy Piscina, ou Luffy G também, como alguns conhecem. É um deck extremamente forte, está muito no meta, e é um deck que infelizmente quando chegar ao P17 vai perder muita força e muito espaço no meta, mas eu gosto muito desse deck do Luffy Piscina, principalmente por ele ser baseado no arco de Impel Down. Ele é um deck bastante agressivo, ele consegue botar muita presença de mesa, e o meu deck é um deck que consegue colocar presença de mesa, mas controla muito o campo e os ataques do oponente, né? Porque pelo efeito do Don Quixote do Flamingo, eu retorno o Dom e posso mudar um ataque para um Dom Piratas Don Quixote ou um líder Don Quixote. Começando o jogo, eu vou primeiro, que não é a curva que eu gosto muito de ir, mas eu comecei jogando um Deligan. Deligan, quando morre, eu olho o top 5 e pego um Piratas do Don Quixote do Flamingo. Meu amigo jogou um Luffy, o Luffy olha o top 3, pega uma carta de Impel Down e ele pegou uma Ivankov. Pelo efeito do líder dele, ele poderia desvirar 2 dons e jogar outro bicho de custo 2, mas ele não tinha. Passou o turno pra mim, 3 dons, eu não tinha nada de bom pra jogar com 3 dons na minha mão. Então eu vou começar batendo 5 vidas com o Don Quixote do Flamingo. Ele tomou, e aí eu vou bater 5 vidas com o Deligan, porque eu não tinha muito o que fazer pra... Tipo assim, com a minha mão eu não tinha nenhuma jogada de custo 3. Custo 4, ok, mas a custo 3 eu não tinha nenhuma pra fazer. E infelizmente eu não rampei o dom que eu gostaria de rampar nesse turno para tentar chegar aos 10 dons o mais rápido possível. Meu oponente tá pagando 4, vai jogar Ivankov, olhar o top 3, pegar uma carta de Impel Down e pode jogar um personagem de custo 2 ou menos da mão de Impel Down. Vamos ver se ele vai jogar alguma coisa. Jogou um Bonkurei on play draw 1. Quando ataca com um não anexado, ele copiou o ataque do líder. Ativou o efeito do Luffy Piscina, desvirou 2 dons e vai bater 3 com o Luffy, porque ele ganha mais 1 de força para cada personagem diferente com o nome em campo. Bateu no Deligan, Deligan me rampa um dom, eu olho o top 5, pego um Piratas do Don Quixote do Flamingo, peguei um Trebol, que é um 2K, colocou um dom no Luffy e tá batendo 6 vidas eu vou tomar. Infelizmente meu deck do Don Quixote do Flamingo tem pouquíssimos recursos de defesa, não tem tanto 2K counter quanto eu gosto de jogar, mas as listas que eu vejo estão rodando poucos 2K counters porque a gente quer controlar muito o campo desviando os ataques para os personagens certos. Vamos ver o que eu vou desenvolver agora. Vou jogar uma Moné. Moné, quando eu ainda rampo um dom ativo, e quando ela morre eu compro 2, descarto uma e rampo 2 dons deitados. E aí eu vou bater 5 naquele lufinho pequeno dele que tá com 0 de força agora. E passei o turno com 2 dons em pés, não tinha nada para jogar. Eu realmente estava com uma curva muito ruim na mão, eu não estava com tanta play boa. E eu não estava conseguindo acompanhar o tanto que meu oponente estava desenvolvendo o board dele. Infelizmente essa partida aí tá complicada para mim. Pagou 6, vai jogar o Bug com non-play dá um draw e pode jogar um Prisioneiro de Impel Down da mão de graça. Prisioneiro de Impel Down é um 2K counter vanilla com 6.000 de poder. Ativou o efeito do Luffy Piscina, desvirou 2 dons. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá com 3 dons ativo, vai bater 6 na vida pelo efeito do Bonkurei. 6 na vida eu vou tomar. Eu poderia desviar esse ataque para Monet, mas não pensei nisso. Bateu 5 na vida. 5 na vida eu vou dar um 2K. E pagou 2 e jogou outro Bonkurei, efeito on play draw 1. Passou o turno pra mim, infelizmente até o momento eu só rampei 2 dons, eu queria chegar logo aos 10 dons para conseguir jogar os grandes bois dos meus decks, ou as cartas mais poderosas, que é o que o do Flamingo quer fazer, chegar aos 10 dons com bastante vida, tranquilidade no campo, para poder fazer os bichos grandes que dificultam a vida do oponente. Eu pensei em bater 5 vidas ali, mas não estava contando certo. Eu vou pagar 8, vou cometer uma misplay. Vou jogar um Don Quixote do Flamingo, custo 8, mas vou voltar atrás porque eu não tinha nada para jogar pelo efeito dele. Aí eu desisti de fazer. Eu tenho outro Don Quixote do Flamingo na mão, que é um Don Quixote do Flamingo custo 7. Que quando ele entra e quando ele ataca, rampa um dom em pé. É a única carta que eu tinha interessante para jogar nesse turno. Então tô batendo 6 no Bonkurei para levar aquele bicho. Tem que controlar o board do Luffy Piscina. Vou pagar 7. Vou pagar 7.
Paguei 7. Vou jogar esse Don Quixote do Flamengo que eu falei. Quando ele entra, rampa um Dom em pé. Cheguei aos 10 de Dons. Infelizmente não na curva que eu queria. Tô batendo 6 vida. Meu oponente deu bloco, o efeito do bug transformando aquele prisioneiro em um bloco e dando um 2K para defender o prisioneiro para ele não morrer. E eu infelizmente tive que passar o turno pro oponente. Nessa partida aí que eu joguei, eu tô usando muito pouco o efeito do Don Quixote do Flamengo. Eu tô sendo um pouquinho desleixado com esse efeito, eu deveria usá-lo mais. Mas tudo bem, eu tô aprendendo a jogar com o deck. Não é uma das poucas vezes que eu jogo com ele, então tô pegando a tranquilidade. Tô pagando 2, vou jogar Slow Beam, dou menos 1, ganho mais 2 de poder e posso restar um personagem do oponente. Vou restar aquele prisioneiro que é outro atacante possível, bem chato dele atacar. Então já tirei um ataque de 6.000. Eu tenho que começar a usar um pouquinho mais o efeito do Don Quixote do Flamengo, que é a ideia do deck, e eu não tô aproveitando isso. Agora começou a chegar uma curva perigosa do Luffy, que ele consegue descer a boa Hancock. A boa Hancock é imbloqueável e ainda trava um boneco meu de bater. E se ele travar, ele provavelmente vai travar o Don Quixote do Flamengo, que é um perigo pra mim, porque ele é o que rampa Dom. Porque todos os meus personagens grandes, quando jogam, eles desrampam muito Dom. E eu preciso voltar esses Dons o mais rápido possível. Ele jogou o Crocodile volta o personagem de custo 2 ou mais pra mão dele. E joga um personagem de custo 2 ou menos. Então ele vai jogar o Bonkurei de novo, deu um draw. Vai bater 7 na vida, ou 6 na vida, eu não vi direitinho ali quanto que foi. Eu tô tomando, infelizmente, mais um dano que eu tô tomando aí, deveria ter redirecionado esse ataque. Vai ativar o efeito do Luffy Piscina de virar 2 Dons. Vai bater 6 com aquele Bonkurei na vida. Vamos ver se eu vou desviar esse ataque. Não desviei, deu um 2K. Tá na hora de começar a usar esse efeito aí. Vamos começar a pensar em usar o efeito do Don Quixote do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Pagou 4, jogou o Galdino. Vai ativar o Galdino, que vai trachar ele, frisar um personagem de custo 9 a menos de atacar e comprar 2 cartas do topo do deck. Esta carta é extremamente quebrada, mas eu gosto muito dela, principalmente no deck do bug. E se eu não me engano, ele vai passar o turno pra mim agora, ou vai desenvolver mais tempo. Passou o turno pra mim, sem Dons em pés, mas eu somente só tenho um atacante. Apesar de ter chegado nos 10 Dons, é bem complicada agora a situação que eu me encontro. Eu vou pagar 10, vou jogar Big Mom do ST do Katakuri. A Big Mom do ST Katakuri, eu volto 4 Dons, descarto uma carta da minha mão e curo uma vida, além de setar o poder de um personagem do oponente para 0. E aí tô descartando uma carta ali, aquele Don Quixote do Flamengo que eu queria jogar, curando uma vida, setando o poder do bug para 0. E aí eu vou bater 5 no 0, vamos ver se eu vou levar. Ele poderia dar bloco com Crocodile e me forçar a gastar mais um ataque, mas ele deixou morrer. E eu só tenho a Moné para bater, vou bater 6 vida, vamos ver o que ele vai fazer. Ele ainda tá bem seguro de vida, tá com a mesma quantidade de vida que eu, deu um 2K para se defender. Passei o turno para ele, eu não tinha muito o que fazer, consegui fazer um dos carros-chefes do deck, mas sem aquele do Flamengo bater, eu não consigo voltar novamente aos 10 Dons no próximo turno. O que vai ser bem ruim. Porque a ideia era rampar um Dom atacando com o Don Quixote do Flamengo. E direcionar um ataque para Monet para rampar 2 Dons. Voltar um Dom, rampar 2 Dons. E aí ficar com 8 Dons. E aí poder voltar aos 10 no próximo turno. Ele pagou 7, tá dando uma boa Hancock. Boa Hancock vai impedir um personagem meu de restar até o final do próximo turno. Vai impedir minha Big Mom de restar. Então, ou seja, tirou um dos carros grandes do meu chefe de bater. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem ainda... Ele ativou o efeito do Luffy Piscina, né? Para voltar 2 Dons ativos. Vai bater 6 com Bonkurei. E eu não sei se ele contou os Dons certos aí. Porque tecnicamente deveria ter só 5 Dons levantados. Já que a boa Hancock custa 7. E ele tá com mais Dom do que deveria estar levantado. Eu tenho que voltar na gravação e conferir isso daí. Se ele tiver errado, pessoal, deixa aí nos comentários. Batendo novamente 5 na vida. Tô tomando. Mais uma vez, infelizmente. Sem usar o efeito do Don Quixote. Esse é um deck que eu vou ter que treinar bastante para começar a entender como é que ele funciona bem. Pagou 4, vai jogar o Crocodile. Vai voltar um custo 2 ou mais para a mão dele. Voltou a Ivankov. Vamos ver se ele vai descer um custo 2 ou menos da mão dele. Vai descer um Mr. Ron das Bones, comprar uma carta pelo efeito dele.
e passou o turno pra mim. Lembrando que a minha Big Mom não pode restar, ou seja, ela não pode atacar. E eu de novo não cheguei nos 10 dons. Então, 1 de vida, 2 personagens para atacar, não tô usando efeito Donkey Shot. Essa partida aí já tá meio condenada pra mim. Tô com 8 dons eu não faço praticamente nada de bom, pra falar a verdade. Fora que meu oponente tá com o campo todo em pé, então eu não posso focar em bater no board para eliminar a presença de tabuleiro dele. Então eu vou começar pagando 4, vou jogar Baby 5 rampa um dom em pé. Quando ela morre, dom -1, descarto dom -1 e coloco a carta do topo do meu deck na minha vida. É uma das poucas coisas que eu poderia usar o efeito Donkey Shot que eu tava começando a pensar nesse momento. Vou pagar mais 4, vou jogar uma Sugar quando entra, rampa um dom em pé. Quando ela morre, jogo personagem de custo 6 ou menos do Donkey Shot Pirates. Vou bater 6 no Monkurei, vou pagar um dom. Ó, vou bater 6 na vida com a Moné, vamos ver se ele vai tomar. Tomou, mas ele tá seguro ainda de vida. Vou pagar um, descartar essa Sugar, jogar um Deligar. Ou redirecionar um ataque para Baby 5 ou redirecionar um ataque pro Deligar para procurar um Piratas do Donkey Shot, ou seja, procurar um 2K, procurar uma forma de defender esses ataques. Mas tecnicamente meu destino já está selado. Não tem muito que eu posso fazer. Ele tem praticamente 4 atacantes, sendo um deles imbloqueável. Ele tem 10 dons em pés. Vai ser bem difícil. Pagou 7. Gravity Blade vai mandar 2 custos 6 pro fundo do deck. Tá mandando a Baby 5 e a Moné. Tirou a Baby 5, tirou minha recuperação de vida. Vai ser muito difícil sobreviver nesse próximo turno. Ativou o efeito Luffy Piscina, voltou 2 dons para ativo. Vai bater 6 na vida com das Bones, 6 vida eu tomei. Eu não tinha um 2K counter para defender direitinho nesse turno. Vai bater 6 vida de novo. Vamos ver o que eu vou dar. Se eu vou dar 2 1K ou... Vou ativar o efeito Donkey Shot do Flamengo pela primeira vez na partida. Voltar a tele pro Deligar, rampar um dom, olhar o top 5 e pegar um Piratas Donkey Shot para minha mão. Peguei um Trebol, que é um 2K. Por enquanto eu estou seguro, entre aspas. Jogou o Mr. Galdino. Mr. Galdino ativamente você pode colocar 2 dons restados em personagens com poder 6.000 ou menos. E aí ele vai bater 8 com aquele Crocodile. Eu vou dar um 2K, 1K e 1K na 9. Bateu 8 com Crocodile. Infelizmente o Luffy G ganhou. Eu joguei extremamente mal essa partida, mas lembre-se que eu estou aprendendo a jogar com deck. Dito isso, deixa o like, comentário e se inscreve aí